Bom dia a todos. A gente vai começar a transmissão. Vocês avisam, né? A hora de começar. Já começou a transmissão? Quem que vai me dar o sinal aqui? Ah, tá bom. Bom, obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai fazer um bate-papo para falar da pesquisa do raio-x do investidor, uma pesquisa que foi realizada esse ano pela Ambima. Eu vou fazer uma apresentação breve dos dados que esses dados vão servir aí de pano de fundo para o debate, que acho que é a questão central aqui para a gente. E aí a gente tem aqui 3 debatedores, o Aquiles, o Cláudio Sanches, o Carlos André, que vão aí debater os dados da pesquisa, e o Roberto Covali, que vai mediar esse bate-papo. Então, obrigada a quem está aqui presente, quem está nos assistindo aí pelo webinar. E vamos lá. Bom, essa pesquisa ela foi realizada em março deste ano. A ideia dessa pesquisa é que ela seja realizada anualmente para que a gente possa ter indicadores de acompanhamento, de intenção e confiança de investidores e não investidores. Essa pesquisa contou aí com uma amostra de 3.374 pessoas em 152 municípios de todo o país. Para a gente classificar a amostra, a gente queria pessoas que produzissem renda, então, pessoas economicamente ativas. Então, a gente tem, dentro dessa amostra, pessoas de 16 anos mais. E a nossa linha de investigação sempre aqui na Ambima, como a gente considera e avalia em detalhes o comportamento de investimento e não necessariamente da população, né, da bancarização ou inclusão financeira, por exemplo, a gente sempre investiga a classe A, B e C. Então, essa aqui é a amostra. Essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha. Como eu falei, em março, eles ficaram a campo aí alguns meses. E, esse ano, a gente já está rodando a segunda versão da pesquisa, que, como eu falei também, a ideia é que a gente tenha indicadores aí de acompanhamento ao longo do tempo. Então, o que a gente tem na pesquisa? A gente viu que, dessa amostra, apenas 32% desses entrevistados fizeram sobrar algum dinheiro em 2017. Porque, apesar dela ter sido feita em 2018, a gente queria entender qual foi o comportamento de 2017. E a gente tem aqui 40% das pessoas que não têm nenhum tipo de hábito de investir ou de poupar. Então, isso aqui mostra um grande potencial. Na amostra, a gente tem 42% de pessoas que fizeram ou tinham algum tipo de investimento, em 2017. Então, pode ser investimentos que as pessoas fizeram há 20 anos ou fizeram mesmo em 2017. Mas podemos dizer aí que é a carteira de investimento que as pessoas têm, 42% da amostra. Só que, desses 42%, só 9% investiram em produtos financeiros. Porque, para as pessoas, investimentos têm um conceito mais amplo. Investimento é tudo aquilo que você faz agora para colher um resultado no futuro. Então, isso pode ser investimento financeiro, isso pode ser investimento na educação dos filhos, isso pode ser um imóvel, isso pode ser investimento no negócio, numa viagem, no equipamento novo. Então, existe aí uma abrangência muito maior do que significa investimento para as pessoas. E como é que está a composição da carteira desses investimentos? A gente fez uma pergunta para entender o grau de conhecimento das pessoas sobre os instrumentos. Então, aqui nesse gráfico mostra que o azulzinho é o conhecimento espontâneo do instrumento, o laranja é o conhecimento estimulado, então, quando os pesquisadores citavam o produto, e o verde é o uso daquele produto, se a pessoa tem aquele produto ou não. Aqui a gente tem um conhecimento muito maior da poupança, então 32% das pessoas conhecem espontaneamente o instrumento. Quando a gente olha ações, por exemplo, 11%, mas a gente olha aqui, por exemplo, títulos públicos, 8%, que é quase aí o mesmo que títulos privados. E é claro que não eram essas nomenclaturas que os pesquisadores usavam, eles usavam de um jeito mais coloquial, por exemplo, você já ouviu falar de tesouro direto, por exemplo? E aí a gente depois categorizou. E a poupança também recebe, aí, quando estimulado, um conhecimento maior e também é o produto mais utilizado. Quando a gente compara, por exemplo, ali, né, eu não coloquei, não vou arriscar aqui, o pointer aqui.
Quando a gente olha, por exemplo, o conhecimento estimulado de títulos públicos e moedas digitais, a gente percebe o mesmo conhecimento estimulado. Então, isso mostra que, quando a gente tem aí, né, esse efeito de ter produtos novos, aí as pessoas não querem ficar de fora e buscam a informação, ou ao menos já ouviram falar a respeito. Das pessoas que investem, a gente tem uma concentração muito grande. Então, quem investiu em produtos financeiros, aqueles 9%, 70% destinou isso para a poupança. Depois, a gente tem aqui os fundos em segundo lugar, com 11,5%, e a Previdência com 10,4%. Então, acho que isso aqui vai ser bem interessante para vocês, meninos, aí debaterem a respeito dessa alocação de investimento das pessoas, a poupança aqui como sendo o mais conhecido e o mais utilizado. Quando a gente olha a intenção das pessoas investir, a gente está dizendo o seguinte, que das pessoas que investiram, então, aqueles 42% que tinham algum tipo de investimento, esse investimento ele está destinado dessa forma, né? O imóvel é sempre a primeira opção, seja para aquisição ou para quitação de um imóvel já adquirido. Ter guardado dinheiro para as emergências, aqui o carro, né, bens, aparece também como sendo uma opção de destino. E, quando a gente olha, né, educação, então tem aqui uma variedade de opções, mas disparado a casa própria é a maior intenção daqueles que já investem. Quando a gente olha os que não investem, há uma intenção forte. Então, 51% daquelas pessoas que não fizeram nenhum tipo de investimento disseram que aí 51% querem fazer alguma aplicação, ou né, já fizeram, a gente já está em setembro, não, a gente está em outubro. Fizeram ou gostariam de ter feito algum tipo de investimento ainda em 2018. Então, acho que esse também é um dado interessante da gente debater aqui, e é um dos dados que a gente pretende acompanhar nas próximas edições dessa pesquisa. Então, será que essa intenção se transformou em realidade? Então, a gente tem um potencial grande. Quando a gente transforma isso em números, a gente está falando de um potencial de mais de 6 milhões de pessoas que podem vir a investir. E também, para onde vai esse dinheiro? Essas pessoas que querem investir, querem destinar esse dinheiro para onde depois? A casa própria aparece aqui, né, como sendo uma opção, depois a poupança, e aí aqui a gente tem a intenção para onde, qual é o destino que esse dinheiro vai ter depois. E o último aqui, recorte da pesquisa, isso aqui é um extrato bem resumido, a gente está com todo o relatório completo na nossa central de informações do investidor, com todos os microdados abertos da pesquisa, então isso aqui é só um extrato mesmo para a gente ter capacidade do debate. E aqui na aposentadoria também a gente tem aqui um dado interessante. Quando a gente pergunta para as pessoas que ainda não se aposentou, de onde vai vir o dinheiro da aposentadoria delas, a gente vê aqui que 47% acredita que o dinheiro da sua aposentadoria virá do INSS. Então, acho que isso também é um dado que nos despertou bastante curiosidade, aí, porque a gente está... Esse ano foi o ano que a gente mais debateu a questão da reforma da Previdência, e aqui mostra que as pessoas ainda acreditam que esse vai ser, né, o destino, né, a forma de renda delas, na aposentadoria. E, quando a gente faz uma comparação entre a expectativa e a realidade dos que já se aposentaram, né, e dos que imaginam que ainda não se aposentaram, a gente vê o seguinte, que quem não se aposentou acredita que as despesas na aposentadoria, 46%, vão ser maiores. Só que quem já se aposentou constata que 61% diz, não, realmente as minhas despesas foram maiores. Quando a gente olha aqui o padrão de vida, as pessoas acham que vai ser melhor, e aqui quem se aposentou, de fato, acredita que o padrão de vida melhorou. Aqui é um dado que, para a próxima rodada da pesquisa, a gente quer investigar melhor o que tem por trás dessa questão de melhora de vida. A gente pode estar falando de qualidade mesmo, né, mais tempo para a família, o estresse do cotidiano de trabalho. Então, aqui a gente quer fazer uma investigação um pouco maior. Mas, fato é, as pessoas acreditam que vão viver mais, né? A gente sabe, acredita não, fato é, vamos viver mais. As pessoas que não se aposentaram acreditam que o dinheiro virá da aposentadoria e que a vida vai ser melhor. Então, a gente precisa debater um pouco sobre isso. Então, para isso, a gente separou aqui 3 desafios.
desse resumo aqui da pesquisa. Como é que a gente faz para melhorar essa alocação de investimento das pessoas? Segundo, como é que a gente transforma essa intenção em ação? E como é que a gente faz com que as pessoas tenham uma aposentadoria mais realista? Eu acho que esses 3 desafios aqui mostram claramente qual é o objetivo da área de educação da Ambima, que é ajudar as pessoas a poupar mais. Então, a gente tem que fazer com que essa intenção vire ação. A gente tem que ajudar as pessoas a investir melhor seus recursos, porque a gente tem que melhorar a alocação de investimento dessas pessoas, porque a gente vai viver mais e esses investimentos precisam durar mais. E a gente precisa garantir que a gente vai ter uma taxa de investimento maior no país e que as pessoas tenham mais estabilidade financeira. Então, esse é o nosso propósito. Acho que a pesquisa trouxe, corroborou isso, mostrou que a gente tem muito desafio pela frente, e é isso que a gente vai debater essa manhã. Então, eu queria agora chamar Roberto, por favor, cuide aí dos debates e nos conte, estimulando os meninos aí como é que a gente vai encarar esses desafios. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. Alô? Ah, tá. Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos. Também pessoal que está acompanhando pela internet, pelo webinar, muito bem-vindos. Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje, debatendo esse tema tão importante para o futuro individual de cada um de nós, de cada um dos brasileiros e também do nosso país, da necessidade que o Brasil tem de aumentar a sua poupança. Por isso, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acho que é um tema extremamente relevante para todos nós e para o nosso país. Eu quero lembrar o pessoal que está acompanhando pela internet que é possível fazer perguntas aí no ambiente do webinar, tem uma maneira de fazer a pergunta, e eu, ao longo do nosso bate-papo, vou encaminhando essas perguntas aos nossos entrevistados. O pessoal que está aqui também presente fisicamente também pode fazer as perguntas. Eu agradeço muito, ajuda muito o meu trabalho aqui, se vocês fizerem perguntas. Então, eu já queria chamar os nossos entrevistados, né, os participantes aqui desta mesa redonda. E assim que eu vou chamando, se vocês quiserem já vir para cá. O primeiro é o Aquiles Mosca, por favor. Ele é responsável pelo projeto digital do BNP Paribas Asset Management e distribuição não tradicional. É estrategista de investimentos pessoais e foi diretor executivo responsável pela distribuição de fundos de investimento do Santander Asset Management. Colunista do jornal Valor Econômico, é presidente do Comitê de Educação de Investimentos da Ambima, formado pela FEA-USP, mestre em administração pelo... Como é que fala? INSEAD. Obrigado. Pelo INSEAD na França. É professor na FGV-SP e na PUC do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. E eu chamo também o Carlos André, por favor. Ali para o seu lugar. Ele é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com MBA em Finanças pelo IBMEC Brasil, presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos da Ambima e membro do Comitê de Fundos de Renda Fixa e Multimercado. Trabalha no Banco do Brasil desde 1983 e, desde 2009, é diretor executivo de gestão de fundos do BB-DTVM. Muito obrigado pela presença. E, por fim, Cláudio Sanches, muito bem-vindo. Ele atualmente é diretor do Itaú Unibanco na área de produtos de soluções em investimentos. É formado em engenharia aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e fez MBA com ênfase em marketing e organização na Kellogg School of Management. Antes de ingressar no Itaú, trabalhou na consultoria McKinsey & Company nas áreas de bens de consumo e serviços financeiros. A todos, boas-vindas. Vamos começar aqui. Eu, ao assistir essa palestra aqui da Ana, eu me lembrei de uma antiga história que eu ouvi faz muito tempo, de 2 sujeitos que chegaram num bar. Nessa época eu morava no Rio Grande do Sul, lá se chama um bolicho, aquele lugar que vende de tudo. E os 2 sujeitos, um chegou lá e pediu para o vendedor, por favor, cachaça e cigarro. Aí o outro falou, vem cá, você não pensa no futuro? Ele respondeu, tem razão. Um bilhete de loteria, por favor. Então, eu acho que talvez esse seja o grande desafio
fazer com que as pessoas realmente pensem no futuro e passem a tomar decisões mais racionais em relação ao seu dinheiro e ao seu investimento. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de fazer uma pergunta que me chamou a atenção, inclusive pela palestra que a Ana deu. E eu gostaria de fazer uma provocação aqui para vocês. Poupança é investimento? Sim ou não? Pode ser aqui pela ordem, Aquiles. Bom dia a todos. É investimento, né? A gente está falando de caderneta de poupança. Tem duas diferenças, né? O poupar, né? A renda que não é consumida, e a caderneta de poupança. Acho que essa pergunta é um pouco mais na linha da caderneta de poupança. Isso é investimento? Que é o mais utilizado. É investimento, né? Acho que é o mais tradicional, é o que a gente mais está acostumado a ver. Vimos nossos avós, pais fazendo. E, na realidade atual, né, de juros baixos, é um investimento rentável, inclusive quando comparado com outras alternativas, né? Então, acho que quando a gente observa esse dado, acho que tem toda essa carga histórica e de familiaridade com a poupança que leva uma boa parte da população a aplicar na poupança, mas do ponto de vista de retorno também é um investimento, quando comparado com outras alternativas, que pode ser tão rentável quanto ou mais do que outras alternativas, né? Então, sim, é a resposta. Mas tem muita gente, eu não lembro o dado aqui de cabeça, mas tem muita gente que tem mais de R$1 milhão, esse dado já saiu na imprensa, na poupança. Não teria, para esses casos, não só esses casos, mas pessoas que têm alguma reserva maior e obtiveram aquela reserva exatamente porque ou tem uma fonte de renda ou tem um conhecimento maior, levar para outras aplicações? Bom, pelo volume, sim, um investidor com esse montante teria acesso a produtos mais rentáveis, né? Mas eu acho que vem aí a questão dessa familiaridade que a gente mencionou, né? Em finanças comportamentais, isso chama-se de viés do status quo, né? Aquilo que você sempre viu, sempre identificou como algo que funcionou no passado, né? Que tem aquela familiaridade gera uma percepção de legitimidade na cabeça do investidor, né? Isso entra também na questão dos imóveis, porque a gente vê ali que imóvel, outro, você tem sempre até a expressão que nós da imprensa usamos muito, que é o sonho da casa própria. Você fica batendo naquela história, o sonho da casa própria. Mesmo que você, na hora, não perceba, aquilo vai no seu cérebro marcando. Então, quando você diz, para que eu preciso de dinheiro? O sonho da casa própria. Esse outro ativo bastante comum no Brasil, né? Inclusive por conta do passado inflacionário e por ser ativo real, ele não era passível de confisco, esse tipo de coisa que a gente viu no passado, né? Além de ser uma forma que já foi utilizada no passado também, assim como o carro foi ativo real, de proteger o valor real do investimento, né? Okay. Então é outro veículo de investimento, né? E aí eu boto entre aspas, onde a familiaridade traz um peso muito grande na adesão, né? Carlos, o que você acha? É investimento ou não? Eu acho que não há dúvida que é uma opção de investimento, e eu estava me lembrando também, dentro do trabalho que foi desenvolvido aqui na Ambima, nessa pesquisa, a conexão que muitas pessoas fazem com o fato da expressão, né, caderneta de poupança, né, que antigamente se tinha, de fato, um caderninho para você anotar as datas de aniversário, quanto você tinha investido, e o efeito que isso traz de conexão realmente com o investimento por parte das pessoas, e que talvez, e seguramente explica um pouco da popularidade dessa alternativa, mesmo para investidores ou pessoas, né, que poderiam ter acesso a outras alternativas, né? Então, essa questão da imagem, né, e da transformação em algo que seja palpável para as pessoas, né, isso tem um efeito psicológico que seguramente é importante, é determinante. A outra imagem que eu me lembro que saiu do trabalho desenvolvido pela Ana aqui na Ambima foi quando você fala em poupança, você associa logo também ao porquinho, né? Você guarda, né? Você quer ter uma imagem em relação à poupança, é o porquinho onde você guarda suas moedinhas, seu dinheiro. Então, esse efeito e esse estudo do comportamento que isso acaba trazendo na propensão a investir, na associação de alternativas de investimento, ele é bastante importante. E eu acho que a poupança tem seu público-alvo, tem sua aplicabilidade, tem seus méritos. É claro que a gente tem na indústria financeira e no mundo financeiro, tem outras alternativas
tão boas quanto, e a depender do perfil do investidor, e você trouxe esse exemplo isso é fato, realmente, né? Investidores que têm volumes de recursos aplicados bastante expressivos na poupança, né? Numa conta de poupança, e que teriam tranquilamente acesso a investimentos bastante sofisticados e com custos bastante competitivos, né? Então, é um trabalho que tem que ser desenvolvido pelo mercado, pelos agentes de mercado, de trazer realmente as alternativas de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais conectada com o investidor, para que ele, de fato, perceba as vantagens e consiga comparar. Cláudio. Acho que sim. Acho que investimento é o que o consumidor define como investimento. A gente viu pela pesquisa que você tem consumidor que define casa própria, educação. E, assim, de fato, se a gente pensar, dependendo do momento de vida que a pessoa está, o melhor investimento, de fato, pode ser investimento na carreira, né? Tem um investimento pessoal. E a poupança, a gente viu, quase 90% das pessoas entendem como investimento. Acho que a gente tem que entender um pouco também que o mercado brasileiro não é um mercado maduro ainda de investimentos. Então, acho que a poupança, ao longo do tempo, era talvez a maneira mais tradicional de se investir. Como o Carlos André comentou, o porquinho, aquela educação financeira que a gente teve dos nossos pais, de você começar a investir na poupança, o vô que fazia a poupança no nome do neto 1, do neto 2, do neto 3, isso foi consolidado e a poupança ganhou uma proporção muito grande na cabeça, no imaginário das pessoas. O que a gente está vendo agora com um mercado mais maduro é que você começa a ver, por exemplo, pessoas investindo por exemplo, em tesouro direto para as crianças. Então, você começa com o mercado ficando mais maduro, de, eventualmente, uma migração para outros ativos financeiros, né? Como, por exemplo, tesouro direto. A gente vai ter o primeiro ETF de renda fixa agora. Né? Eventualmente, você vai começar, com novos instrumentos financeiros, talvez migrar um pouco da poupança. Mas a poupança é a coisa mais simples hoje, é a mais conhecida, e é o que está no imaginário do grande público brasileiro. Aproveitando o seu gancho, e aí eu já peço para começar de lá para cá, eu gostaria que vocês usassem, se vocês tiverem exemplos de cabeça, de onde deu certo e de situações que deu certo, eu acho que talvez isso possa ajudar muito as pessoas que estão nos assistindo em emular bons exemplos. Eu acho que isso, em replicar bons exemplos. Você usou a expressão amadurecimento, nós estamos em processo de amadurecimento. Como é que se amadurece? Como é que você consegue levar essa informação até o público de forma que ele compreenda, de forma que ele queira investir? A gente viu os dados, 6 milhões de pessoas que têm intenção de investir, muitas delas ainda em 2018, né? Não se sabe ainda se elas vão fazer isso ou não, porque uma coisa é a pessoa falar que vai fazer, outra coisa é fazer. A gente vê até pesquisas eleitorais, né? É um grande exemplo. A pessoa diz na pesquisa fazer uma coisa, chega a hora do voto faz outra, né? A gente viu o Trump, viu o Brexit e está vendo aqui no Brasil como funciona isso. Então, como fazer isso? Eu até estava comentando com o Aquiles ali, quando a gente viu os dados da pesquisa, que até chama atenção que 50% ainda não diz que vai querer investir. Isso é assustador, né? Porque, geralmente, quando você faz essa resposta de intenção, as pessoas até, eventualmente, dão uma mentira, né? De você é mais otimista naquilo. E, mesmo assim, 50% falou, eu não vou investir. Né? Se você olhar a cultura brasileira, ganhar dinheiro com investimento não é uma coisa muito bem vista. Isso é da nossa cultura. Geralmente, o que o brasileiro, para começar a investir, para começar a definir, ele tem que ter um propósito, né? Um propósito, um objetivo. Então, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro não é uma coisa que as pessoas se sentem à vontade de falar. Não é uma coisa bonita de fazer. Isso. Né? Agora, se você está guardando dinheiro para o seu filho para a faculdade, se você está guardando dinheiro para comprar uma casa, se você está ganhando dinheiro para comprar um carro, isso já tem um propósito. Você não está fazendo aquilo simplesmente por querer ganhar dinheiro. Tá? Acho que um caso interessante, isso aqui é um caso já faz um certo tempo, que funcionou para a gente. Lá em 2012, 2013, todo mundo lembra, a gente teve uma redução a primeira vez que a taxa de juros baixou no Brasil, né? E, naquele momento, os clientes começaram a entender que, com taxa de juros baixa, eles teriam que tentar ativos com um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade. E a gente andou fazendo palestras
em vários lugares do Brasil. Uma das coisas que a gente sempre falava era falar sobre esse negócio, de que a pessoa tinha que pensar em 3 reservas, né? De como é que ela ia fazer. Tem a reserva do dia a dia, que tem que ser ativos mais líquidos, tem a aposentadoria, tem a de construção de patrimônio. E a gente falava isso em todos os lugares. O ano passado, né, eu recebi uma carta de um cliente nosso, e ele falava a seguinte coisa, que ele tinha assistido aquela nossa palestra, né, e que ele nunca tinha pensado em investir, né, nem de investir, nem de pensar em como investir, mas, como ele não tinha reserva de emergência, ele achou aquele negócio super interessante e começou a fazer a reserva. E a gente falava, na época, né, dando algoritmos para as pessoas, dando exemplos claros. Olha, reserva de emergência são 6 vezes o seu salário mensal, né? E ele falou, eu fiz isso e eu perdi o meu emprego no ano passado. E se eu não tivesse feito a minha reserva de emergência, eu não teria como ter passado por esse período de dificuldade que eu tive. Então, acho que uma das maneiras para a gente fazer com que as pessoas entendam e comecem a investir e aloquem da maneira correta é a gente dar propósito e dar exemplos muito claros, sem complicar muito a nossa terminologia. Carlos, você concorda que simplificar e ligar a objetivos seja uma boa maneira? Eu acho que não tem dúvidas, né? E eu acho que nós do mercado financeiro, os agentes, né, financeiros, até há poucos anos atrás, muitos de nós tínhamos estratégias centradas no produto. E eu acho que hoje, praticamente todas as instituições que trabalham com produtos e serviços financeiros já incorporou definitivamente de que o centro da sua estratégia não tem que ser mais o produto, e sim o cliente, né? E você construir a sua estratégia a partir do que o cliente precisa, e não do tipo de produto que você gostaria que ele precisasse e consumisse, né? Então, isso por si só, eu acho que, de fato, traz aí um impacto bastante relevante, dado que, a partir dessa mudança de percepção da sua estratégia, você constrói todas as suas ações procurando capturar da melhor maneira possível o que você acha que, de fato, atende o seu cliente, tentando extrair de informações que você tenha quais são as necessidades e como você se conecta da melhor maneira possível para que ele perceba que você está atendendo, de fato, a necessidade dele. Porque, primeiro, você tem que entender qual é a necessidade, segundo, que você tem que fazer com que ele perceba. Que mas aí a gente não vai um pouco mais além, porque se a gente olhar a pesquisa, a primeira conclusão que chama atenção, o cliente quer segurança. Se a gente quer trazer o cliente e quer que ele tenha produtos mais sofisticados, será que não tem que ir um pouco mais além daquilo que ele diz que quer, daquilo que ele... Eu acho que, dentro desse contexto da estratégia centrada no cliente, existe também um item que é importante, que é a experiência, e concordo inteiramente com o que o Cláudio falou, que é a questão do propósito, né? Ou seja, você traduzir, de fato, você entender o propósito do seu cliente em relação à utilização dos recursos que ele tem para investir, por exemplo, e conectar isso, o propósito. Nós temos um exemplo também recente, que nós lançamos uma alternativa de investimento, que era um fundo de investimento, em que a linha de investimento do fundo, que era um fundo de investimento, tinha relação com empresas que tivessem conexão e que priorizassem a questão de equidade de gênero dentro das suas administrações da empresa, né? A gente seleciona empresas em que a gente perceba esse atributo. Isso aí rapidamente se conectou com o que o investidor, que as pessoas, os clientes também entendiam numa realidade como sendo interessante também. Você sabe que você me lembrou, eu faço parte de vários grupos de discussão de WhatsApp sobre o mercado financeiro. Eu sou investidor em bolsa e estou o dia inteiro discutindo. E o que me chama a atenção, pelo que você falou, que são ambientes absolutamente machistas. E está aí uma vertente enorme, ou seja, mulher, né, em que você consiga trazer os produtos de forma que as mulheres se sintam à vontade de debater e discutir, e com certeza elas vão ser muito mais eficientes do que nós homens ao lidar com o dinheiro. É a questão da conexão, realmente, né? Eu acho que
existe uma revolução acontecendo no que diz respeito à forma de se atender e se conectar com os clientes, não só no mundo financeiro, como no mundo de uma maneira geral. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acelerar bastante. É claro que os números acabam sendo surpreendentes quando a gente olha a baixa penetração, o baixo entendimento, né? Eu acho que tem muito a ver também com a nossa realidade econômica, né? De renda, né? A gente não pode esquecer e não pode tirar isso de perspectiva. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a curva de aprendizado e a nossa capacidade de fato, ter a consciência de que a abordagem tem que ser atendendo aquilo que, de fato, traz um propósito e se conecta com o cliente de maneira simples, com uma experiência simples de usabilidade, etc., isso está muito presente e isso vai acontecer de uma maneira muito rápida. De uma forma que as pessoas se sintam confortáveis, né? Agora, quando a gente trata de finança comportamental, a história de investir me parece mais ou menos como fazer exercício e dieta, né? Não é só começar, mas como persistir. Você precisa de um propósito para isso. Só tem meia dúzia de maluco que vai na academia e diz que gosta pra caramba de fazer aquilo, né? Você tem que fazer aquilo com um propósito. Dieta, então, exercício ainda vai, mas dieta, então, você está diante daquele churrasco, não vou comer. Por quê? Né? Por quê? Você precisa de um propósito. Para investir, funciona mais ou menos da mesma maneira. E acho que a pesquisa, né, como a Ana mostrou, ela deixa muito claro que não caiu muito a ficha do brasileiro com relação à necessidade de fazer poupança para o futuro, né? Então, tem outras pesquisas que a gente já fez aqui na associação, que quando você pergunta para as pessoas por que elas poupam tão pouco no Brasil, a resposta número 1 que vem, inclusive de classe média para cima, é porque eu não ganho bem. Eu não ganho o suficiente para investir, ou investimento é coisa para rico, né? E as pessoas acabam atribuindo, então, algo que não está no seu controle, que é a sua renda, né, à incapacidade de poupar. Quando, na verdade, a chave para poupar é você gastar menos, né? Então, a gente vê, se a questão da baixa poupança fosse relacionada à renda, todo país com renda per capita mais baixa que a nossa tinha que ter poupança mais baixa que a nossa. E não é verdade. Aqui na América Latina, a Bolívia tem 40% da nossa renda per capita e poupa 30% a mais. Tá, mas então, trazendo para a nossa realidade, como é que a gente faz? Eu acho que é um processo de educação, acho que tem um processo de comunicação que não foi feito ainda, ou se foi feito, não foi feito de forma eficiente no Brasil. E a gente conviveu durante muito tempo, né, recentemente, com um governo que disse que irá prover. E as pessoas acho que ficaram com isso na cabeça. A pesquisa mostra, em grande parte, isso, né? Quando você vê lá metade das pessoas dizendo que não, eu não estou fazendo nada para minha aposentadoria, eu vou me aposentar, vou ter uma vida melhor depois da aposentadoria e o governo proverá, né? Então, acho que a gente precisa desconstruir um pouco e ajudar essa ficha a cair, né? A gente conversava outro dia na GV com um professor chinês que estava passando por aqui, né? E você vê que na China eles têm uma taxa de poupança acima de 50%. O cara poupa, tudo que ele ganha, metade ele vai poupar. Aí você começa a procurar explicações para isso, né? Não, porque é uma cultura confucionista e a previdência, né? Não é nada disso. Você olha, a ficha caiu na China porque ele sabe que lá o governo não vai dar nada para ele, né? Então, ele poupa porque o filho não vai ter educação se ele não poupar, não vai ter aposentadoria, não vai ter sistema de saúde. O SUS de vocês aqui parece o Einstein lá na China, né? Então, ele precisa poupar. Então, caiu a ficha de que se ele não poupar, não haverá essa poupança. Então, você está dizendo que a Previdência Pública no Brasil é meio aquela muleta que é desculpa? Para alguns, né? Se pegar a classe D e E, de fato, ela vai prover um nível de renda confortável, mas se você olhar de classe C para cima, ela cobre muito pouco dos gastos fixos de uma família de classe média para cima. Tá, e como então, dali para cima é que não caiu a ficha. E como que a economia comportamental vai nos ajudar a convencer esse público? Vamos tirar esse público de baixo, que é, na verdade, grande parte da população, que realmente vai demorar algum tempo para entrar num outro patamar, mas para esse patamar de classe média, como é que a gente convence esse povo a poupar para a aposentadoria? A pergunta é ótima, eu não tenho uma resposta contundente para isso, mas acho que tem um desafio muito grande de comunicação do mercado com o investidor final, né? A nossa linguagem é muito hermética, a gente está vendo isso num grupo de trabalho aqui na associação. Tirando a poupança, as pessoas não conseguem pensar e representar outras alternativas de investimento. Esse ponto que o Carlos mencionou, né? A gente fez um exercício aqui interno com os associados e com investidores finais, onde a gente pediu para as pessoas, como naquele jogo Imagem em Ação, né, tirava do envelope um papelzinho escrito poupança, faz um desenho para representar a poupança. Todo mundo, em 10 segundos, desenha um porquinho. Aí você tira do envelope a palavra fundo de investimento.
há uma paralisia geral. Inclusive, eu passei por esse exercício e falei, putz, grila, o que eu vou desenhar aqui? Né? Então, nós somos muito ainda fechados para o mercado. O que não significa que não há adesão a coisas complexas, desde que elas sejam bem comunicadas. A Ana mostrou aqui um gráfico que eu acho interessantíssimo dessa pesquisa, que mostra o conhecimento e a adesão à Bolsa de Valores e o conhecimento e a adesão a criptomoedas. Elas têm a mesma adesão. A Bolsa de Valores do Brasil existe desde 1890. O Bitcoin nasceu em 2008. E a gente já tem o mesmo nível de adesão na pesquisa, mas a gente sabe que tem mais CPFs, pode falar o slide. A gente já tem mais, a gente tem 1 milhão de CPFs já negociando criptomoedas no Brasil e temos 700 mil CPFs na Bolsa de Valores. Então, o que essa coisa, né, etérea para as pessoas, que não é nada acessível do ponto de vista do que ela fez para ter tanta adesão quanto a Bolsa que está aí desde 1990 e fazendo um esforço de comunicação e de educação financeira continuado ao longo do tempo. Eu acho que essa pergunta é importante. O que vocês acham? O que eu ia comentar em relação a essa questão de você, como fazer, e isso está muito relacionado com a área do Aquiles aqui, que é de finanças comportamentais, que é de você fazer com que o consumidor médio ele comece a poupar ou comece a investir sem perceber, aquilo vire um hábito. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um executivo de uma determinada empresa, então alguém com bastante informação, com um salário bom, ele falou assim, eu tenho um problema muito grande que eu não consigo investir. Eu não invisto nada no mês. Eu falei, mas você não tem previdência privada? Eu sei que a sua empresa tem previdência privada e que eu me lembre, você investe todo mês 12% do seu salário. Ele parou, puxa, não estava lembrando disso, né? Então, assim, ele estava investindo todo mês 12% do salário dele e na cabeça dele ele não estava guardando nada. Então, quando você cria, tem gente que acha que é um boleto para pagar, isso, né, a previdência, né? Então, pois é, mas aí será que não é esse o caminho? Não, eu estou falando, não é esse o caminho? Você cria é o tal do nudge. Isso, é o empurrãozinho. Isso. Você não precisa pensar para poupar. Uma solução, né, que já é bem provada em vários países, que a gente está tentando implementar isso aqui no Brasil, é a adesão automática aos fundos de pensão. Então, você começa a trabalhar lá na Globo, a Globo tem um fundo de pensão dela, você já de zero, no seu primeiro lerite já está lá com 12% da sua renda indo para aquele fundo de pensão, e se você não quiser, você vai lá e pede para não estar. A sua liberdade é de sair, mas a entrada, a adesão é obrigatória. No Brasil, só o FUNPRESP, né, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Federais, tem já aprovado esse dispositivo. E agora a ABRAP, né, a Associação dos Fundos de Pensão, está buscando fazer com que isso se estenda para o restante do sistema. É uma forma muito eficiente. O pouco de experiência que o FUNPRESP tem com isso foi no finalzinho de 2014 que eles aprovaram isso. Até agora, mostra que 86% das pessoas não sai do fundo de pensão quando você começa com ele, porque ele precisa de algo bom e legítimo. Né? Então, ele fica, né? Essa é uma forma, um nudge, né, para você ajudar as pessoas a pouparem sem perceber, porque já vai na folha. Então, ele já está ali nem percebendo o que está acontecendo. Agora, esse dado que, inclusive, está aparecendo na tela agora, que você mencionou antes, ou seja, da adesão e do conhecimento de moedas digitais, ao mesmo tempo que ele é provocador, ele mostra, talvez, também um caminho. Eu acho que sim. Eu acho que tem muita coisa para ser compreendido por trás aí do que está acontecendo com moedas digitais. Porque, primeiro, não é simples. Segundo, não tem é um simples. monte de palavra de inglês. E, na verdade, as pessoas... O que me chama a atenção é um monte de coisa complicada. Eu duvido que essas pessoas entendam ou queiram entender. Carlos, você acha? Só para o Carlos falar um pouco. Eu acho que, de fato, é um sinalizador interessante, né? Podemos, eu acho que, tirar algumas lições. E passa, de novo, pela comunicação, né? Por como é percebido o investimento e pela simplicidade, né? Eu acho que uma das conclusões que todos nós sempre extraímos de estudos e de abordagens que nós fazemos é que a comunicação que o mercado financeiro criou ou das alternativas, às vezes nem tão sofisticadas, mas que a gente acaba se comunicando como se elas fossem sofisticadas para os investidores, ela realmente careceu muito dessa conexão e dessa simplicidade, né? Nós temos que, de fato, estabelecer uma conexão e uma experiência e uma transformação do que a gente está oferecendo em algo que tenha um propósito, em que seja tangível por parte do investidor, de tal forma que o processo ele vire, talvez ele ganhe um caráter meio que natural
e que ele seja incorporado e entendido, né? A gente sempre criou informações e instrumentos que, em algumas vezes, a gente para analisar, a gente fala, bom, isso foi mais feito para os próprios agentes financeiros do que para o cliente, né? E tem um aspecto que você lembrou, que talvez seja uma saída, é aquela história da loja sofisticada que você tem vergonha de entrar. O mercado, de certa forma, às vezes cria uma imagem, você é investidor e aparece o sujeito, né, bacana, aquela roupa, aquele apartamento bacana, o computador na frente, ou ele numa beira da praia, e o grande público vai dizer, então isso não é para mim. Não há dúvida. Não é uma questão, não apenas a sofisticação do produto, mas a imagem de sofisticação que acaba jogando contra quando você precisa, muito pelo contrário, uma simplificação? E não há dúvidas. Lembrei de um outro ponto aqui que é interessante nessa linha também. Não só o cliente, como para quem trabalha em instituições financeiras de grande porte, em que você tem, né, um número de colaboradores muito grandes, o quanto que o próprio colaborador que está ali frente a frente com o cliente, ele também tende a complexidade que nós deixamos chegar eu acho que isso está mudando muito rapidamente, era tão grande que o próprio responsável pelo atendimento do cliente, ele se sentia inseguro em se comunicar com o cliente em relação a isso. Então, ele, muitas vezes, se sentia mais confortável, se sente mais confortável em oferecer uma caderneta de poupança, porque ali ele sabe o que acontece. Ele consegue dialogar. Então, nós todos estamos engajados num trabalho muito grande de melhorar a nossa forma de transmitir informações e conhecimento para quem vai estar na frente do cliente, para que ele se sinta também capacitado de transferir esse conhecimento e traduzi-lo de uma maneira objetiva e simples para o cliente final. Então, esse processo, existem, por exemplo, hoje em dia, ferramentas do mundo digital, por exemplo, gamificação, em que você pode transformar, criar um game para, eventualmente, você engajar os seus colaboradores, fazer com que eles se eduquem de uma maneira lúdica e, ao fim e ao cabo, transformem esse conhecimento em algo que seja útil para o seu cliente também, né? Então, a gente brinca lá, é como a gente criar o nosso cartola de conhecimento do mundo financeiro, né? E você engaja seus colaboradores, eles começam a entender, transformar aquilo num conhecimento que seja, de fato, palpável, concreto, e, a partir daí, se sintam capacitados. Tá aí uma ideia. Usar o Cartola FC é um negócio, porque isso é uma febre. E é complexo o negócio. Eu já tentei fazer lá, não é fácil, mas é uma febre, né? Eu passo para o Cláudio, já que você estava falando desse atendimento, hoje que a gente vive numa situação em que cada vez mais há uma digitalização, ou seja, cada vez você tem menos contato físico com o gerente do seu banco, como é que vocês, por exemplo, no Itaú, e como é também pensando como todo o mercado, estão diante desse desafio que, ao mesmo tempo, você torna esse atendimento muito mais fácil para quem compreende no mundo digital, você tem cada vez menos contato frente a frente, e cada vez mais é isso que pode fazer diferença na hora de investir ou não e de escolher o seu produto? Isso é uma pergunta complexa. Assim, claramente, o mundo está ficando mais digital, né? E a gente sempre comenta que a comparação hoje não é mais entre instituições financeiras, mas é das instituições financeiras com todas as outras aplicativos, todos os outros produtos que a gente consome. Então, ele não compara mais um aplicativo de uma instituição financeira com o da outra. Ele compara o aplicativo da instituição financeira com o aplicativo do Google, com o Uber, com todas essas coisas. Então, assim, claramente o mundo digital chegou, e é uma verdade que a gente tem que encarar. E a gente tem utilizado muito os aplicativos, justamente para simplificar a vida do cliente, tanto do ponto de vista transacional, quanto a questão de educação. Por outro lado, o que a gente tem visto no mundo como um todo é que o cliente puramente digital é uma pequena parcela, muito pequena. Se a gente olhar as fintechs que apareceram, Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, todo mundo que foi primeiro para um mundo totalmente digital de robo-advisor, rapidamente eles começaram a oferecer também um apoio via humano.
não necessariamente frente a frente, mas de uma maneira remota. Então, claramente, o que o digital tem feito é ajudado muito na simplificação do transacional, muito facilitar na educação de dar uma recomendação e do cliente utilizar. Mas e no investimento? Exatamente. Isso estou falando do investimento, né? Hoje, às vezes, é muito complicado para o cliente fazer uma transação em investimentos. Então, o digital está facilitando muito, e na educação sobre um determinado produto, seja por camadas, tem cliente, você tem que entender qual é o tipo de cliente que você e o digital te permite isso. Tem aquele cliente que não quer saber absolutamente nada, onde é que ele vai investir, ele topa uma recomendação fechada, e você tem aquele cara que quer discutir no detalhe o que está acontecendo. Pode ser feito isso no digital, mas geralmente esse é o cara que quer um contato remoto para falar com alguém, para estar discutindo. Então, o digital ele serve como uma interface muito boa de educação, de facilitação de transação, identificação de que tipo de cliente haveria está falando. espaço para uma ação um pouco mais agressiva? E deixa eu dar um exemplo. Como eu te falei, eu invisto em ações. Tenho conta em 5 corretoras, não sei para que tanto. Mas, enfim, a toda hora pisca alguma coisa no meu telefone com uma recomendação de compra ou de venda. Porque elas são bem agressivas. Elas são muito agressivas. Não falta ao mercado, ou é possível, diante da regulação, ser um pouco mais agressivo? Eu acho que não necessariamente. Tá? Eu acho que o nosso grande desafio é um desafio de comunicação, não no sentido da agressividade, mas no sentido de comunicar corretamente, se conectar corretamente, né, com o investidor. Acho que, de fato, esse é o principal desafio de todos os agentes da indústria. E um outro ponto que eu Na acho... prática, antes de você pular para esse outro ponto, não perde o raciocínio do outro ponto, mas eu acho importante ir um pouquinho além disso. Você falou que o problema de comunicação. Quais são os problemas hoje e como deveria ser? Então, os problemas são exatamente aqueles de uma imagem de complexidade, ou seja, como desconstruir essa imagem que foi comentada aqui de que isso não é para mim, né? A gente sempre passando uma imagem de que uma série de alternativas de investimento elas não alcançam investidores de menor porte ou o público em geral, né? Então, você sempre acha que aquilo ali é arriscado, né? Que a alternativa, por exemplo, de fundos de investimento, ela não é algo compreendido, portanto, se não é compreendido, não é para mim. Então, por isso é que eu digo, o grande desafio é de desconstruir uma imagem de complexidade, porque, afinal de contas, dentro do mundo financeiro, especificamente do mundo de fundos de investimento, existem alternativas para todos os tipos de cliente. Sim, mas aí você pega lá na lista de fundos de investimento e vou te dar uma experiência com pessoa física. É complexo. Exatamente. Vou dizer uma palavra que talvez desagrade. É chato. Não há dúvida. E eu acho que o mundo digital e, de novo, essa conscientização de que nós não estamos nos conectando adequadamente, isso já está mudando e vai mudar rapidamente. O ponto complementar, que não é um segundo ponto que eu ia colocar anteriormente, cada vez mais os produtos e as alternativas de investimento oferecidas, elas vão, basicamente, no meu ponto de vista, elas vão convergir para um grupo mais ou menos comum. A diferença será em como você, como distribuidor ou como assessor financeiro, se comunicará com o seu cliente de maneira eficaz e como você transforma essa experiência do investir numa experiência que, de fato, faça sentido para o cliente. Ou seja, todo mundo vai ter mais ou menos o mesmo grupo de produtos e as mesmas alternativas. Então, o produto deixará de ser tão relevante como diferencial de oferta e o serviço, a comunicação e como você se conecta, esse sim, cada vez mais, vai ganhar relevância e vai fazer a diferença entre quem está sendo bem-sucedido no seu trabalho de oferecer alternativas de investimento e quem não é tão bem-sucedido, né? Não será mais a sua grade de produtos e sim a forma de você oferecer o serviço. Acho que, para sair um pouco da caixinha aqui, assim, acho que a gente vai ter... A nossa indústria é muito fechada nela mesma.
né? E a gente fica aqui nos nossos jargões, a gente faz classificações que são herméticas para o investidor final, e o nome do fundo não significa nada. Aí você fala para o cara, o fundo DI agora chama renda fixa, baixa duração. Você acabou ali com qualquer tentativa de interação, de proximidade com o investidor. Acabou, então, morri de medo. Né? Então você tem dinheiro num negócio desse, provavelmente. A gente vai ter que trazer conhecimento de outras indústrias, né? O Carlos mencionou brevemente aqui o tema da gamificação. A gente tem muito a aprender com a indústria de videogame, com os programadores de videogame, né? Quando o Bill Gates falou, olha, nunca hostilize um nerd porque você vai trabalhar e vai depender de um deles. Eu acho que a gente está, nesse instante, precisando de uns nerds desses, né? O que é um bom videogame hoje? Quem tem filho aqui já deve ter visto. É difícil você fazer seu filho parar de jogar, né? Você tem que limitar, botar horas por dia. Um bom videogame é o videogame que vicia. Ele fica lá, ele não quer sair. Né? Meu filho tem 8 anos, está fazendo um curso de programação de videogame. Para não, não usar vicia, que é uma palavra, vamos usar, que cria hábito. Cria o hábito. Quem engaja. Quem engaja, boa. Quem engaja, né? Quem engaja. Eu vou ver o que meu filho está jogando de videogame. Vocês devem ter filho aqui, quem tem deve conhecer o Minecraft, o Roblox. Esses videogames são extremamente parecidos com a nossa vida. Ele tem um personagem, ele tem que ter renda para esse personagem, ele tem que guardar recursos para esse personagem não morrer no futuro, para ele estar preparado para passar por períodos e fases mais difíceis. É muito parecido com a nossa vida, né? Como é que a gente importa esses conceitos para o mundo financeiro e para a interação que vai ser cada vez mais digital principalmente com essa geração que está vindo por aí? Esse cara não vai na agência nunca. Né? Ele vai interagir digitalmente. Ele quer uma coisa que o engaje, que o deixe ali, que o estimule, que faça com que ele volte a visitar, que mantenha a conversa com ele constante ali. Né? Então, a gente tem muita coisa a trazer do mundo digital, do mundo de videogames. E aí, falando um pouquinho de neuro, né, de neuroeconomia, isso já começa a ser feito com alguns experimentos. Né? Tem um experimento com fundos de pensão nos Estados Unidos, onde eles colocaram as pessoas para tomar decisões de aposentadoria dentro de um aparelho de ressonância magnética. Né? E quando você faz isso e vê o que a pessoa está lidando, ela com o tablet ali na frente dela, vendo a aposentadoria dela, a região do cérebro que é ativada nesse instante é a região do cérebro que trata do outro. Eu, daqui 30 anos, né, o meu cérebro, quando está analisando essa mensagem, é a região que lida com o outro, quando eu estou conversando com o Carlos. Né? O mesmo exercício feito com esse tablet, com uma foto dessa mesma pessoa no cantinho da página, envelhecida, né, você tem aplicativos que envelhecem as suas feições, os médicos dizem isso para fazer as cirurgias plásticas, né, atuar antes que apareçam os sinais de envelhecimento. Você colocando essa fotinho ali no cantinho superior do mesmo extrato da aposentadoria, a região do cérebro que trata essa informação passou a ser a região do cérebro que trata do eu. Muito mais fácil eu poupar para mim do que para outro, né? Então, uma pequena mexidinha ali, colocando uma fotografia sua mesma envelhecida, né, já causou, nesse estudo, uma propensão a investir, aumentou 22%. Né? Simplesmente por você estar recorrendo à tecnologia, a um conceito de neuro, para fazer com que o seu cérebro trate de uma forma melhor essa informação para que você poupe para você mesmo e não para outra pessoa, que é a forma como o seu cérebro te vê daqui a 30 anos. Né? Então, acho que esses tipos de conceito, né, vindo da indústria de videogames, vindo de neuro, cada vez mais a gente vai ter que sair do nosso mundinho de indústria financeira, né, e buscar esse conhecimento fora e procurar formas criativas de incorporar isso na interação que a gente tem com o nosso investidor final. Roberto, e eu complementando, assim, não vamos esquecer da questão do propósito. Né? Você falou que é chato. Né? Muito. E geralmente é chato mesmo. Né? São poucos os investidores que têm o investimento como fim. A maioria tem investimento como meio. Você investe para alguma coisa. Né? Você não investe por investir. Até que tem um grupo que faz isso. Né? Eu falo que, às vezes, eu costumo dizer assim, que a nossa indústria é muito mais parecida com a indústria de medicina. Né? É complicada, é chata. Você não vai no médico porque você gosta de ir no médico, a não ser alguns poucos que gostam disso. Tem uns que gostam. Mas você vai lá por um outro fim. Então, isso que o Aquiles acabou de dar esse exemplo, ele conseguiu tangibilizar o investimento com um objetivo claro, com um propósito, que é a aposentadoria, uma vida melhor lá na frente. Né? Acho que o digital ajuda muito nisso, ajuda muito em você segmentar quase a nível de cliente as necessidades de cada um, você ter esse tipo de experimento que você consegue fazer, mas a gente não pode perder o sentido que a nossa indústria não é uma indústria fim para muita gente, ela é uma indústria meio para uma grande parte dos nossos investidores. É assim que a gente deveria pensar para ajudar os investidores a pouparem mais para atingir o que eles querem fazer.
Eu acho até, só completar, pegando aqui você falando que gosta de investir em ações, né, e tem conta em 5 corretoras, o quanto que esse tipo de alternativa de investimento tem também componentes do que a gente está falando aqui, né? O quanto que você consegue se sentir realizado porque você fez uma boa escolha e isso resultou Porque tem um bom componente resultado. emocional. Tem um componente Eu vejo mesmo emocional. nessa questão da criptomoedas, tem um componente emocional. Perfeito. E o quanto que, na prática, isso você se conecta com... Né, você sai um pouco daquela só, estou fazendo uma aplicação num fundo de investimento, o quanto que de mérito isso tem para você também e que você consegue também ter uma satisfação pessoal de ter feito isso, né? Eu acho que é interessante nesse aspecto, né? E a gente falando aqui, às vezes eu comento também que nós que trabalhamos com fundos de investimento, com investimento, etc., uma coisa que, pegando o gancho também que o Cláudio colocou, às vezes quando meus filhos eram um pouquinho menores, eu falava assim, mas papai, o que você faz? E você explicar para o seu filho qual é o propósito daquilo que você faz, já dá um pouco o grau de complexidade e de desafio do que a gente tem de transmitir para os clientes também, né? Porque se é difícil você explicar para o seu filho, né, exatamente o que você faz e para que serve, né, também será para você se comunicar com o cliente, né? Então, eu acho que a gente tem bastante esse desafio. O que eu acho que é muito legal é que esse ambiente digital e a abertura para novos entrantes tirou todo mundo da caixinha, né? Eu acho que todo mundo se mexendo, e isso certamente isso vai resultar em um serviço melhor para o cliente e numa velocidade de melhoria exponencial, eu acho, realmente. Eu só gostaria de lembrar, antes de encaminhar a próxima pergunta, para o pessoal que está presente aqui fisicamente, quem está assistindo pelo computador, que, por favor, pode mandar perguntas, né? Dá uma ajudinha aqui para o mediador, manda as perguntas mais inteligentes das que eu estou fazendo aqui. Acho que não é por acaso que ações também aparecem com o número de muita gente. Porque ação é uma coisa muito simples de você explicar para uma pessoa. Você comprou um pedacinho da empresa, se essa empresa for bem, a ação sobe. Se a empresa for mal, a ação cai. E o consumidor, de fato, entende. É que a Bolsa, considerando um pouco do cenário passado, nunca ajudou muito para o cliente se engajar com ela. Mas é um dos investimentos mais simples de você explicar, das pessoas entenderem. Uhum. Né? Então, também tem aqui uma questão de diversificação que ela acontece naturalmente com uma economia crescente. Como é que a gente torna investir socialmente desejável? Eu nunca vi alguém fazer uma aplicação no fundo e apareceu 500 likes assim do lado, uma mãozinha ali do lado, né? E isso é algo extremamente sexy no momento atual. E a gente deveria ser capaz de fazer alguma coisa semelhante, né? Eu acho que uma parte, não grande, mas uma parte do sucesso das moedas digitais, das criptomoedas, vem de ser algo cool hoje, atualmente. Você falar que você tem Bitcoin, a minha carteira de criptomoedas, é bacana. Acho que a boa parte do sucesso está nisso. É socialmente desejável nesse instante e bacana você dizer que você tem isso. Ações nem tanto, a gente não conseguiu fazer a mesma coisa com o restante, né? O bacana é consumir, é gastar, é postar foto. Devia ter alguma coisa no Instagram que mostrava o custo da selfie que você tira ali, assim, pum, essa selfie custou tanto, né? Para mostrar que tem custo também ali, né? Tá tendo gasto, para fazer o contraponto, né? De que ali você deixou de poupar também quando você fez aquela selfie, né? Mas de alguma forma a gente deveria ser capaz de tornar o hábito de investir, e eu não sei a resposta para isso, algo mais bacana. Minha opinião, você usou a palavra certa que eu estava constrangido em usar desde o começo, mas estava na cabeça. Sexy. Eu me lembro de um amigo meu, aconteceu com um amigo meu, não sou eu, um amigo meu. Ele morou na casa da mamãe até os 25 anos de idade. E todo dia de manhã ele pensava, dizendo, hoje eu vou sair, vou tomar tenência na vida, porque não dá na casa da mamãe. Aí ele ia tomar banho pensando, antes de ir para o trabalho dele, já trabalhava numa empresa de comunicação. E ele pensava todo dia de manhã, hoje eu vou embora. É hoje que eu vou. Aí quando eu chegava no café, o café da manhã preparado, e tinha um ritual de todas as manhãs, o leite estava quente demais. Ele, mãe, o leite está quente demais. Aí ia lá, esfriava o leite. Muito tempo depois, esse meu amigo se deu conta que ela propositalmente deixava o leite quente demais para ele reclamar e ela ter a felicidade de ir lá esfriar o leite. E aí ele não ia embora para casa, jamais iria embora. Porque é uma maneira de dizer eu te amo, né? Esfriar o leite. Quando que ele saiu de casa? Quando arrumou uma namorada. Né? Quando arrumou uma namorada,
Ele saiu de casa. Não que não tivesse... Não foi a primeira namorada aos 25 anos, esse meu amigo. Só para deixar claro, quando ele arrumou uma namorada sexy. Aí ele saiu de casa. A hora de sair de casa. Não só saiu de casa, como saiu da cidade, do estado, foi morar em outro lugar. Enfim. Opa! Então, o que me parece é que... e aí, depois de contar essa história aqui, está relacionada com a primeira pergunta, aliás, com a segunda pergunta que a Ana fez, que eu acho que é o mote principal de tudo que a gente está conversando, como transformar a intenção em ação. Como transformar, na palavra que você usou, foi ele que usou, não fui eu, tudo isso que a gente está falando em algo mais sexy. Cláudio. Olha, eu vou voltar para a discussão que é o propósito. Você saiu de casa porque você... Não, é o meu amigo meu, não fui eu. Né, o seu amigo saiu de casa porque ele arrumou... essa namorada devia ter um propósito diferente das outras que ele tinha. Tá? Assim, eu acho que tem muita questão de comunicação, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Tá? A gente está falando de moedas digitais. Eu lembro que eu comecei a ficar preocupado com moedas digitais quando eu entrei no metrô e o cara me deu um papelzinho para investir em moedas digitais. Né? Eu liguei para ele e foi uma conversa super interessante. Essa é uma conversa para outro dia. Então, assim, a gente... primeiro, criar um propósito, tentar ligar o investimento com, de fato, alguma coisa que o cliente quer, né? O investidor quer... Não é Porque é inegável que existe a intenção. A pesquisa mostra que existe a intenção. Veja, mas existe a intenção, mas foi o que eu falei. 50% não tem intenção de investir. Se você perguntar quantas pessoas têm intenção, provavelmente, de começar a fazer algum tipo de exercício físico no ano que vem, né, depois como resolução de ano novo, é capaz de ter mais de 50%. Provavelmente ninguém não vai ter esse índice de adesão, mas as pessoas querem. Aqui só tem 50% de pessoas que têm a intenção de investir. Eu achei muito pouco. Então, assim, primeiro, a gente tem que criar necessidade. As pessoas têm que entender que elas têm a necessidade de investir. Né? Como? Por exemplo, acho que tem que explicar. Por exemplo, a gente está falando de aposentadoria. A gente, por exemplo, de aposentadoria, você tem que mostrar que aquilo que ela vai ganhar do INSS não vai ser suficiente para ela ter o mesmo padrão de vida. Então, a gente sabe que hoje a média de aposentadoria do brasileiro, do INSS, é por volta de R$ 950. O teto máximo é algo por volta de 4 mil, e para o cara atingir 4 mil, ele tem que ter trabalhado 40 anos, contribuído no fator máximo, etc. E mostrar para ele, não vai funcionar. Então, a criação da necessidade é mostrando para ele que ele vai precisar, de maneira clara, com exemplos, com algoritmos, com a parte digital. Segundo, você tem que criar disciplina, mostrar para ele qual é o quanto que ele vai precisar investir, quanto que é o esforço que ele vai ter e transformar isso, eventualmente, em recompensa. A gente tem um péssimo... A gente não mostra... Essa é uma palavra importante. Porque você poupar para daqui a 40 anos, e eu já tive experiência, quando você falava, eu me lembrava de um debate que eu tive com um pessoal de 25 anos, num evento que eu fui. E o debate era exatamente sobre isso. Vocês pensam na aposentadoria? Eles não pensam. E eram garotos de classe média, média alta, ou seja, eles não pensam no futuro. E recompensa, é muito difícil você poupar para uma recompensa que virá quando você vai ter 65 anos, você não sabe se um meteoro vai cair na Terra antes disso. Deixa eu dar um exemplo interessante de como você pode mostrar a aposentadoria. Uma coisa você fala, olha, você para sua aposentadoria você vai precisar aos 65 anos ter 2 milhões de reais. E o cara vai mostrar todo mês quanto que ele está. E aquele negocinho vai ser, você atingiu 1% do seu objetivo. Isso é extremamente frustrante. A outra maneira de você apresentar, por exemplo, é falar, para a sua idade, você já atingiu 110% do seu objetivo. Parabéns. Né?
porque para aquele momento ele economizou o que ele precisava. Então, quando você começar a ter as pequenas celebrações durante o processo de investimentos, isso motiva e faz com que o cara consiga, que nem exercício também, né? Assim, você começa a fazer exercício e você tem metas intermediárias. Você não vai correr uma maratona, você não começa a correr 42 quilômetros. Então, parabéns por você correr 5, parabéns porque você correu 10, parabéns porque você abaixou seu tempo. Então, esse processo de recompensa e de mostrar esses pequenos marcos para os clientes ajuda muito ele a continuar investindo. E também mostrar que o esforço não é tão grande assim. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu faço um plano de previdência pessoal para minha filha, que tem 4 anos de idade. Eu comecei a fazer esse plano de previdência chamado Covalic Plus Mais, quando eu me dei conta, fui ver meu cartão de crédito e descobri que tinha uma série de gastos de R$ 3,50. 3,50, 3,50, 3,50. Que tanto 3,50 é essa? O cafezinho que eu tomava todos os dias na máquina da TV Globo. 3,50, eu tomo muito café. Então, aí eu fiz uma conta e descobri que se eu deixasse tomar 2 cafés por dia, eu daria uma aposentadoria bem razoável para ela. E passei a fazer isso. Claro que eu não deixo de tomar os 2 cafés, mas, em tese, eu economizo para ela. Na minha cabeça, esse é o motivo porque eu tenho tantas corretoras, eu tenho isso separado numa corretora, só para ela, em que eu ponho a cada aniversário dela, fiz a conta, quanto é que dava, quantas ações dava para comprar, aí eu dei para ela 100 ações do Itaú, na verdade. Que dá... hoje está 40, 50 reais. Por aí, 50 reais. Minha filha, já 4 anos de idade, já tem uma aposentadoria de 30 mil reais no plano de previdência dela. E quando ela se aposentar, aos 65 anos, ela terá um bom dinheirinho que ela vai herdar do pai, fora o fato de que ela vai ser presidente do FMI, não vai precisar disso, obviamente. Mas está ali, né? Aos 65 anos ela vai lembrar que ela tem ali um dinheiro que vai render a aposentadoria dela. Então, até usando esse meu exemplo, eu acho que há 2 aspectos que precisam, e eu gostaria de lançar isso, me digam se eu tenho razão. Um é mostrar esse retorno ao longo do tempo, porque é muito longo, e 2, não é tão difícil. Eu acho que um dos trabalhos também que foi desenvolvido aqui, você comentou sobre essa história do cafezinho, é que a primeira reação, muitas vezes, de muitas pessoas que são abordadas e são perguntadas sobre investimento, é dizer, eu não tenho condição, não sobra nada. Né? E quando você para examinar, para falar e entrar um pouco mais no detalhe, muitas vezes a própria pessoa se surpreende de que, primeiro, ou que fazia um investimento e nem percebia, ou que, segundo, não, tem sim, tem mecanismos ou tem formas relativamente até simples de separar algo e fazer um investimento que depois vai ser o suficiente até para, né, chegar a algum objetivo que antes ele achava que era inalcançável. Né? E eu acho que essa questão da comunicação ela é realmente muito importante, porque, principalmente para a Previdência, né, a Previdência é algo que é extremamente interessante, porque, primeiro, que você tem que engajar as pessoas o quanto antes, para que o resultado seja aquele que você gostaria de entregar, que você atenda aquele objetivo. Agora, o quanto que você consegue realmente comunicar, ainda durante essa jornada, que vai ser longa, né, o atingimento de objetivos. Né? E, antigamente, eu acho que havia uma preocupação simplesmente de informar qual era o seu saldo acumulado e a gente achando que estava informando. Né? Mas, na prática, você não estava se comunicando. Né? Você estava simplesmente passando um dado, né, numérico. Né? Que olhava e tá bom, botava do lado. Eu acho que tem talvez algo que a gente possa utilizar mais e que combinar o senso de comunidade, né, que acho que está muito bacana atualmente em mídias sociais, né, de você ter os grupos específicos que curtem um determinado assunto. A gente não está utilizando isso, tem gente utilizando. E o senso de recompensa, que o Cláudio mencionou. Né? Então, vamos olhar, por exemplo, alguns youtubers que estão falando de finanças. Vem aqui o nome, a Natália Arcuri com o Me Poupe. E é impressionante o sucesso que eles fazem. Um sucesso enorme, falando de um assunto que a gente já disse aqui que é chato para todo mundo, mas eles fazem de uma forma super leve,
rápida, né? São vídeos de 2, 3 minutos, às vezes super escrachados, mas passam o conceito. Tem um grupo ali, né? Ela já tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Comentando a sua vida financeira, pedindo dicas embaixo. Então, e tem essa recompensa do grupo, né? Isso demonstra que existe um mercado e que existe uma necessidade. E olha que interessante, fundo mútuo tem esse aspecto da coletividade. É um conceito da coletividade, do condomínio, né? E que a gente não explora muito também, né? Então, acho que passa um pouco para a gente também pensar nesses aspectos, né? Como é que a gente utilizar esse senso de comunidade que está muito forte, a recompensa do grupo ouvir e interagir com você, aprovar, às vezes desaprovar aquilo que você está fazendo, para que, no final das contas, você tenha um encaminhamento financeiro melhor dos assuntos de uma forma mais leve, mais acessível, mais dinâmica, né? Mais tranquila. Temos uma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia a todos. David, eu também sou do mercado. Um gancho de uma fala que apareceu foi a respeito das fintechs e também da gamificação. Hoje, ou até agora, as fintechs elas tiveram um diferencial que foi dar eficiência aos nossos processos. Então, o que era feito manualmente com um monte de papel, a fintech foi lá e simplificou. Mas, na opinião de vocês, hoje as fintechs já apresentaram, e se puder mencionar alguns cases, alguma inovação que mudasse a experiência, que tirasse um pouco daquele ciclo portfólio da entidade, clientes e por aí afora? Teve alguma mudança radical nessa experiência que tornasse a coisa mais divertida? Bom, eu acho que um dos exemplos que me veio aqui à mente, primeiro, são os chamados lá Robo Advisors, né, que eu acho que surgiram no mercado americano, principalmente, e que vem se alastrando, ou seja, o conceito de você conseguir, através de um programa, né, de um robô, você entregar uma solução que atenda a um determinado objetivo. Essas empresas de robô advisors, elas têm uma capacidade também muito interessante de simplificar o processo e de mostrar as alternativas e o balanceamento, né, dos seus investimentos de uma maneira bastante interessante, bastante simples, né, e fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Então, o exemplo que me vem à mente em relação a algo que aparentemente tem ganhado tração, né, são empresas que surgiram como fintechs de robô advisor e que, inclusive, as grandes instituições têm incorporado, né, nos seus mecanismos de abordagem e de oferecimento de assessoria para os investidores. Assim, eu acho que uma das grandes coisas que as fintechs fizeram, além de toda a questão de algoritmo, mas o algoritmo, no final das contas, eu diria que é extremamente copiável, né? É um pouco dos conceitos. A interface das fintechs com os investidores, se você pegar somente as americanas e as inglesas, são interfaces muito mais amigáveis, muito mais sexys, como a gente disse aqui, do que as instituições financeiras tradicionais. Tem uma coisa de inovação que, de novo, tem que pegar atração, mas uma das fintechs americanas que eu conheci, você, como investidor, você pode criar uma causa. Então, eu vou criar uma causa, por exemplo, de investir só em ações de empresas que têm uma determinada ação. Então, eu vou só empresas com esporte, ou o fundo que o Carlos André colocou de empresas que promovem a igualdade de gênero. E você cria por exemplo, essa carteira de ação e as pessoas podem te seguir e podem investir na sua carteira. Então, é uma maneira, pegando também um pouco do que o Aquiles colocou, de você criar uma comunidade de investimentos de pessoas que têm um propósito, às vezes, em comum de fazer um tipo de investimento que não necessariamente ele está interessado na melhor rentabilidade possível. Então, acho que o que essas fintechs têm trazido são provocações de olhar para esse mundo de investimentos, tanto do ponto de vista de interface como de engajamento de comunidade, bem melhor do que o que a gente está acostumado a fazer. E eu não diria que isso não é no Brasil, isso é no mercado americano, no mercado inglês, que são mercados super desenvolvidos, que também tinham um approach muito tradicional. Acho que eu só complementando aqui, né? Acho que outro aspecto que as fintechs trazem é a possibilidade de você trazer inteligência artificial para a interação com o investidor final.
e realmente tornar algo que, em princípio, poderia ser massificado, né? Eu acho que é horrível quando a gente sente que a gente foi massificado, que a gente foi colocado numa solução que empacotaram para todo mundo e eu estou lá no meio, que é utilizar a inteligência artificial para isso, né? Eu estou interagindo no BNP com uma fintech belga que pertence ao BNP, que utiliza isso para fazer o seu suitability, a inteligência artificial. Então, o meu questionário de suitability nunca será igual ao seu, mesmo porque esse questionário ele tem a alternativa não sei. Então, você pergunta para a maioria das pessoas no Brasil hoje, você está a fim de correr risco para ganhar mais ao longo do tempo? Se o cara tiver o mínimo de honestidade intelectual, ele vai responder não sei. E, na sequência, a inteligência artificial vai ler então o que você não sabe e vai começar a te educar na próxima pergunta para te passar conceitos que ela percebeu que você não domina e que você vai precisar ter pelo menos algum rudimento desse conceito daqui para frente. Então, acho que esse tipo de coisa é uma das principais contribuições que as fintechs trazem para o nosso mundo, né? Esse pessoal está com a cabeça em outro lugar, está pensando muito mais para frente, e esse é um elemento acho que importante para ajudar a gente nessas soluções que a gente está passando aqui, pincelando, né? Mas que, no final, o conjunto dessas coisas que vai dar uma interação melhor com o investidor final. Eu acho até só um ponto complementar aqui, né, Aquiles? Antigamente a gente olhava muito, e ainda num certo grau ainda olha, a questão do suitability, né, como uma obrigação regulatória, né, digamos assim. Agora isso se transformou numa ferramenta de trabalho, ou seja, você conhecer e entender o cliente, né, você traçar o perfil para, a partir daí, você oferecer o que é adequado para ele. Eu acho que virou uma ferramenta de trabalho, né? Antigamente era meio, né, não precisamos fazer ter o nosso perfil porque é exigido na regulação, etc. E aí eu vou ter algumas alternativas que tem que, né, mas agora ao contrário, né? Isso se transformou numa ferramenta de trabalho muito útil para todo mundo. Beleza, nós temos uma pergunta ali no fundo. Pessoal, na semana passada eu fui fazer uma visita com uma fintech que está trabalhando com Open Banking. E essa semana, se não me engano, saiu uma reportagem também no Valor, onde o Banco Central também está estimulando, na verdade. A gente vê isso muito lá fora, já existe isso, até associações, isso é muito divulgado no mercado internacional. Aqui no Brasil, a gente sabe que existem os feudos aí dos grandes bancos com acesso às informações, e a gente viu também uma questão de uma fintech discutindo judicialmente com um grande banco a questão do acesso à informação do público, né? Como é que vocês entendem, que vocês que trabalham nas grandes instituições, como é que vocês lidariam ou vão lidar com a questão do Open Banking? Eu acho que é uma tendência no Brasil, é incipiente, mas acho que ela é fundamental, e até ligando também a questão do comportamento do consumidor, do investidor, né? Como é que vocês enxergam a questão do Open Banking no Brasil? Bom, pode começar. Eu posso começar um pouquinho. Eu acho que realmente é uma tendência. Eu acho que já existem algumas iniciativas, né, na instituição onde eu trabalho, no Banco do Brasil. Isso já acontece, né? A gente já tem alguns APIs, etc., em que algumas informações e APIs que nós disponibilizamos estão abertos para serem utilizados. Eu acho que essa questão colaborativa, né, de trazer o mundo das fintechs e todas as grandes instituições financeiras, eu acho que elas já se conscientizaram disso também, ou seja, não são competidores, mas também são, aliás, em alguns casos até são, mas são complementares e são colaboradores para o seu negócio crescer de uma maneira mais rápida e mais engajada com os tempos atuais. Então, eu acho que essa questão, acho que ainda que numa curva de desenvolvimento, uma curva de aprendizado já está acontecendo, acho que tem que ser feito de uma maneira que seja também responsável, né, de uma maneira que seja também controlada, e eu acho que já está acontecendo, né? Eu posso, pelo menos, falar do lado do Banco do Brasil. Acho que é uma coisa que está acontecendo, vai acontecer e mais rápido do que a gente imagina, né? Acho que essas coisas, quando começam, elas crescem de maneira exponencial. Por outro lado, a gente tem uma outra lei que está sendo discutida agora, que é a Lei de Proteção e Regulamentação de Dados Gerais, que coloca que você tem que fazer Open Banking, de você dividir os seus dados, mas também começa a discutir agora qual que é a responsabilidade de dados. Então, a gente tem duas legislações andando em paralelo, que a gente vai ter que chegar num bem comum aqui de como é que você trabalha com esse tipo com essas duas correntes, né?
Porque no momento que, acho, do ponto de vista de consumidor, é extremamente interessante e bom que ele possa dar acesso dos dados dele para qualquer instituição, para que cada instituição consiga fazer para ele a melhor oferta, o melhor atendimento. Acho que isso faz, do ponto de vista de competição, isso é sensacional. Por outro lado, tem uma discussão de como é que quem é responsável pelos dados, como é que eu vou trabalhar esse tipo de coisa para todo mundo, como é que essa governança de dados, que é um trabalho, é uma questão que na Europa já apareceu, já está super avançado e está chegando agora no Brasil. E, inclusive, quando você faz eventualmente alguma parceria com alguém, com um fornecedor ou qualquer participante do mercado europeu, você já está tendo que se adequar ao que ele coloca. Então, tem aqui 2 trabalhos para serem resolvidos. Como é que a gente dá, de fato, a abertura dos dados, mas como é que a gente faz essa governança para que não tenha nenhum tipo de problema? Tem um autor americano chamado Brett King. Ele escreveu um livro que chama Breaking Banks, né? E inicialmente imaginava-se que as fintechs vinham para, de fato, causar uma ruptura no setor financeiro e ia virar um negócio de ponta cabeça, né? E quando ele lançou esse livro de 2012, ele imaginava que isso poderia vir a acontecer. Ele refez o livro agora, dizendo que os casos de sucesso que aconteceram de lá para cá são casos de associação entre os bancos e as fintechs. E é para aí que está caminhando as coisas. Um não sobrevive sem a outra. Os bancos estão precisando das fintechs para inovar mais ainda, sobretudo nessa direção que a gente falou aqui, de coisas que a gente não domina, de gamificação, de comunidade, de se tornar um negócio sexy e tudo mais. Divertido. Né? Divertido, né? E as fintechs precisam também do investimento. Né? Então você tem aí no final, os casos de sucesso que estão acontecendo são muito mais de alianças do que de substituição. Né? Então, há uma disrupção? Mas é uma disrupção via incorporação e alianças. Mais alguma pergunta, gente? Por favor. Eu talvez tenha perdido o início da apresentação. Essa pesquisa ela foi feita à renda das pessoas? Qual que é a média? Ana. É classe A, B e C. Ela foi feita... Até coloca, por favor, o primeiro slide da amostra. É classe A, B e C, pessoas economicamente ativas, e a gente tem a renda, 60% da amostra com renda até R$ 1.900. Tá. Então, porque assim, aí eu olho isso, gostaria de ser mais otimista com relação ao desafio que a Ambima tem porque assim, quando eu vou fazer minha unha e a manicure começa a perguntar para mim sobre investimentos, eu olho e falo, nossa, ela tem interesse, ela quer investir. E aí você começa a explicar, ela pensa, mas ela não fala. É um assunto chato, que eu não entendo, ela não vai entender de uma hora para outra. E aí ela é atendida por um varejo e acaba caindo num banco ali. Muitas vezes eu volto depois, eu falo, você investiu no título público, naquilo que a gente conversou? O gerente me ofereceu uma capitalização, uma previdência. Então, quer dizer, é um desafio muito grande, né? Porque você tem aí as experiências que são negativas, porque muitas vezes não vai atender o objetivo daquele investidor. Né? Você tem os bancos, você tem as metas, você tem a ponta que atende o investidor, que tem 1.500 produtos na cabeça. Então, realmente é um desafio bem grande. Eu acho muito procedente essa pergunta. Antes de encaminhar para vocês, eu quero também dar uma experiência pessoal muito parecida com a sua. Toda vez que eu faço uma reportagem para o Jornal Nacional sobre economia, pode ser sobre qualquer coisa, no dia seguinte tem fila para perguntar dica de investimento. A Ana já disse que vai me processar por exercício ilegal da profissão. Que eu não sou certificado. Eu tiro uma certificação ou paro de dar pitaco. Mas é exatamente isso. Aí você vê, inclusive de pessoas... Estou na experiência pessoal. Não é só manicure. É todo mundo. Inclusive de pessoas que têm maior conhecimento. E você vai ver, ela está fazendo o pior investimento. Manicure, não, porque, eu quero de todos os estratos sociais. Que não tem uma renda, claro. Assim, inclusive a renda mensal dela nem é certa, mas ela tem um interesse em investir, ela se preocupa com o futuro. Exatamente. Né? Então, ela quer criar essa disciplina, né? Mas não tem orientação. Exatamente. A mesma coisa. Esses dias aconteceu,
eu estava na fila do bandejão lá da empresa e duas pessoas que ocupavam posições mais simples, né? Não lembro exatamente o que eram, mas estavam dizendo exatamente isso que você dizia, que eles procuraram um banco e compraram título de capitalização. Quando, obviamente, eles teriam situações mais... Eles poderiam ser levados a um conhecimento maior. Na verdade, foi oferecido para eles o mais simples e ali, ó, se você fizer isso, você ganha um carro. Como é que a gente resolve isso? Não, mas eu acho que assim, é um desafio, como você colocou, enorme, né? Eu acho que aí é a gente olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Mas eu não tenho dúvida, e todo mundo, hoje em dia, também existe esse conceito, alguns conceitos são, às vezes, bastante claros, que é o quanto que o cliente, o consumidor, de fato, pelo acesso à informação, que cada vez mais está disponível, né? Os smartphones estão causando revoluções, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes aqui do evento, o quanto que isso, né, vai criar um empoderamento, e vem criando um empoderamento em que acho que a gente está caminhando na direção certa, né? Apesar do desafio ainda ser muito grande, quando a gente olha também para 5 anos atrás, não há como também a gente não constatar e não reconhecer o desenvolvimento que todos nós estamos conseguindo entregar em relação a essa jornada de maior aproximação e de realmente entregar aquilo que faça sentido para o investidor. Em alguns lugares do mundo, inclusive, os reguladores têm atuado de maneira, né, mais incisiva em relação a isso. Eu acho que o nosso processo de desenvolvimento está na direção correta. Não serão bem-sucedidas as instituições que não sejam capazes de vencer esse desafio ou de tornar esse desafio cada vez menor, né? Mas será que não falta um pouco mais, primeiro, de treinamento e de foco nessas pessoas? Porque, esse exemplo que você deu, a pessoa chega lá no banco, o que é oferecido, um título de capitalização, é tipo assim, eu quero me livrar logo dessa pessoa aqui. Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a XP, que é a corretora do nosso sucesso. Foi a receita do sucesso da XP? Foi pegar gente que ninguém queria, entre outras coisas. Mas eles pegaram investidor em bolsa de valores que as grandes corretoras estabelecidas não queriam. Será que não é isso também vocês da indústria trabalharem? E aí eu vou naquele foco que você falou, da questão de gênero, da questão de você enxergar esse consumidor com seu pouco conhecimento, com sua pouca capacidade de poupança, mas que é um consumidor em potencial? O que eu coloquei também anteriormente, né? E talvez a explicação do título de capitalização não necessariamente é essa a explicação, mas uma das possibilidades é que a venda, ou quem ofereceu e quem vendeu esse tipo de produto, entendeu que era o que ele entendia como vendedor, assim, ele conseguia entender e vender. Então, o quanto que nós estamos investindo em melhor capacitar quem está atendendo esse tipo de pessoa para que ele possa oferecer um serviço que seja melhor. Então, as instituições, na instituição que eu trabalho, no Banco do Brasil, existe um investimento em gente, em informação e em sistema muito grande para quem está na ponta. Então, a gente ainda acho que não conseguiu perceber isso, né? Talvez isso ainda não tenha se transformado em uma percepção muito clara da melhoria que isso vai causar, mas não há dúvidas de que está sendo feito. Então, eu acho que se a gente não era capaz de simplificar o entendimento das alternativas de fundos ou de investimento de uma maneira geral para quem vai oferecer o serviço, o que dirá para o cliente, né? Então, a gente está numa jornada que eu acho que ela vai acontecer de maneira muito rápida. O Cláudio não... Opa, desculpe. Não, eu acho, usando uma expressão da moda, eu acho que a gente está passando por um processo de democratização da indústria de investimento, né? E competição é bom para isso mesmo, tá? Se a gente olhar aqui o movimento que a gente viu nos últimos 2, 3 meses, quase todas as instituições financeiras zeraram a taxa de tesouro direto, né? E cada vez mais a gente tem visto o cliente de baixa renda, clientes como, eventualmente, a sua manicure, investindo nesse tipo de produto, né? Agora, essa democratização,
ela vai ter que vir através de alguns movimentos. Eu acho que um movimento é a questão da digitalização, porque não adianta, você tem que, de alguma maneira, explicar, de fazer a transação através de aplicativo, etc., e vem através de especialização também. Tá? Não adianta, a gente fica nessa debate, principalmente banco grande, né? Você imaginar que você tem um gerente, né? Que são milhares, dezenas de milhares, que o cara tem uma gama de produtos, e, eventualmente, quando ele entra para investimentos, aí ele tem que falar sobre Tesouro Direto, e Tesouro Direto não é Tesouro Direto, é Tesouro Direto Selic, é Tesouro Direto Inflação, Tesouro Direto Prefixado, ele tem que falar de multimercado, de long and short, ele tem que falar de ação, etc, etc. A gente imaginar que este ser humano vai conseguir falar sobre tudo isso da melhor maneira para o cliente, não vai conseguir. Então, a gente tem uma equação aqui a ser resolvida num Brasil onde taxa de juros é menor, num Brasil onde as pessoas vão ter que buscar ativos de maior risco, como é que a gente atende este cliente, principalmente este cliente de menor renda? Este problema não está resolvido ainda, mas a gente vai ter que arrumar uma maneira de fazer isso. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que esse é um grande desafio, seja do digital, né, que ajuda muito a maneira com que a sociedade está evoluindo, seja através de modelos humanos eficientes que consigam explicar isso para esse cliente. Agora, não tenho dúvida que, cada vez mais, instituições que forem para este lado, de o cliente procurar um produto de investimento e levar uma capitalização, vão perder mercado. Só lembrando, antes de passar para a Ana, que o seu exemplo deve estar na pesquisa, porque uma manicure vai tirar 3, 4 mil reais por mês, ela está na pesquisa. Não, eu acho que só complementando, a gente fala muito, né? Eu colocando meu outro chapéu aqui de responsável pela área de certificação e qualificação profissional da Ambima, a gente debate muito o papel do investidor, como a gente tem que capacitar esse indivíduo para que ele consiga tomar decisões mais acertadas. Mas a gente tem uma pessoa importante no meio do caminho, que a pesquisa mostra, né, não está aqui nesse resumo que foi feito, mas a pesquisa, estou só lembrando, ela está toda detalhada no nosso site, é capaz de você, com os microdados disponíveis da pesquisa, chegar, inclusive, numa mulher com a renda específica da região tal, qual foi a resposta que ela teve do questionário. Então, eu convido a todos a conhecer os dados detalhados. Mas tem uma pessoa importante ali, e a pesquisa trouxe isso, que é o gerente do banco. 41% das pessoas busca esse indivíduo para seu processo de tomada de decisão. O que a gente tem uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás aqui na Ambima, que ela tinha o objetivo de investigar justamente isso, qual era a percepção das pessoas com o indivíduo que as atende. Então, a gente tirou a questão institucional, né? Não é com o banco que você se relaciona, mas com a pessoa que você se relaciona. E a gente viu que as pessoas têm uma percepção muito positiva do gerente, porque, por mais que a gente tenha todos esses desafios que foram colocados, esse é um agente que tem um conhecimento maior do que o investidor ou o potencial investidor. E trouxe também uma coisa de que, às vezes, esse indivíduo bem treinado, e a gente sabe que os bancos investem muito na capacitação desses profissionais, eles até compreendem, mas a dificuldade de passar isso para o cliente é tamanha que ele acaba indo para os produtos mais conservadores. Essa pesquisa trouxe uma série de questões para a gente, que fez com que, inclusive, a gente mudasse os nossos programas de qualificação aqui na Ambima e os nossos programas de certificação. A gente viu, por exemplo, que havia uma excessiva preocupação, que já foi trazida aqui no debate, com produtos. Se a gente olhar o portfólio de produtos oferecidos 5 anos atrás pelas instituições, é totalmente diferente do que é hoje e vai ser diferente do que daqui a um ano. Então, esses profissionais, eles precisam, e isso a gente fez nos nossos programas de qualificação, estarem muito mais preparados em entender o ciclo de vida do cliente, entender necessidades, ele perder menos tempo em entender produto, mas entender sobre gente, que foi um dos principais apelos que essa outra pesquisa trouxe também, que também está disponível no site da Ambima. Então, eu vejo também que a gente tem um grande desafio. Hoje, possivelmente, a sua manicure ela já chega muito mais preparada lá para um diálogo com o gerente, e essa pessoa, o gerente hoje, ele vai ter um outro papel. Ele não vai ser um ofertador de produtos, mas ele vai ter que passar a compreender mais essas necessidades e como essas necessidades se conectam com o portfólio que a instituição tem.
eu vejo isso de forma super positiva, mas eu acho que em todos os debates de educação eu sempre trago esse ponto. Este indivíduo é super importante. Se a gente fizer um trabalho, a gente também tem esse dado aqui, se a gente fizer um bom trabalho com um gerente de banco, a gente consegue atingir 122 clientes. Então, eu acho que o foco, e a gente tem um esforço super forte nisso, vamos trabalhar bem com esse indivíduo, porque ele é um intermediário. E, se a gente não tiver bons intermediários, a gente não consegue atingir os 6 milhões de indivíduos lá que querem investir. É isso. Algum de vocês gostaria de complementar? Alguma pergunta, gente? Lá atrás. Só para complementar também o que tem sido falado, a gente está 3, 4 anos com a economia sem crescer, né? E a gente, nos próximos anos, eu acho que de uma forma gradual a economia volta a se recuperar, mas eu queria lembrar num período que a economia estava crescendo. Entre 2006 e 2014, o consumo do brasileiro foi maior que o PIB, a ponto da gente ter que importar muita coisa, do varejo, de tudo, para poder dar essa demanda, suprir essa demanda, né? E aí meio que reforçar um pouco o desafio fica maior também quando a economia cresce, porque a propensão de consumo do brasileiro, já tem estudos que mostram isso, é muito alta. Então, só para pegar o exemplo da manicure, se a manicure fica 1 ano no título de capitalização, ela olha depois quanto o título de capitalização rendeu depois de 1 ano, ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou para o celular, sabe? Eu vou comprar aquele celular de último tipo. Então, tem uma coisa também quando a economia cresce. A gente já viu isso historicamente. Quando a economia cresce, o consumo cresce em progressão geométrica e, necessariamente, isso não se reflete na maior alocação de poupança financeira da população. Esse é um aspecto importante. Eu também quero só trazer uma experiência pessoal, que eu já fiz muitas e muitas reportagens com pessoas endividadas. Se você vai perguntar para a pessoa que está endividada por que ela ficou endividada, a resposta sempre é porque ela perdeu o emprego, porque ela teve uma redução de renda e, enfim, porque ela foi, em algum momento da vida dela, atingida por uma circunstância imprevista, de alguma forma. Agora, se você chamar ela para tomar um cafezinho, começar a conversar e for ver o extrato do cartão de crédito dela, você vai ver que há inúmeros bens ali que não precisavam ser comprados. Foram comprados ou por impulso, ou por desejo, e não por necessidade. O que leva... o que pode não ter sido, digamos que o desemprego, a queda de renda pode ter sido catalisador, mas há uma situação muito mais grave envolvendo isso, né? Embora o foco até dessa discussão não seja essa questão da economia, mas isso também é um aspecto. É como fazer a pessoa economizar, como a pessoa passar a ter disciplina financeira, né? Voltar esse passo atrás. Não adianta você ter todo o conhecimento de investimento se você não consegue fazer sobrar o dinheiro. E como fazer a pessoa perceber que economia é o que você corta no começo do mês e não o que sobra no fim do mês. Eu falei que o brasileiro é gastão. A gente tem isso em outras pesquisas. Acho que tem que buscar razões históricas aqui, mas a gente olhando em outras pesquisas, mesmo o percentual de renda consumida na baixa renda e na alta renda no Brasil, a gente pode pegar a classe A, a gente pode pegar a classe C, a gente pode pegar a classe D. O percentual de renda que vai para consumo é maior do que qualquer outro país dessa amostra que a gente tinha. E ali tem país emergente latino-americano, país emergente asiático, tem país desenvolvido. O brasileiro ele gasta muito. E tem um amigo que é assim também. Tem um amigo, né? As pessoas se realizam muito através do consumo no Brasil, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram isso, né? Exibir o bem, né? Exibir o tênis novo, o celular novo, o carro novo. Eu estava conversando outro dia com um executivo de uma empresa coreana que faz televisão. Esse negócio de comprar televisão em ano de Copa é só no Brasil. Eles têm uma linha de marketing para fazer propaganda de TV aqui. O italiano não compra, e o italiano não gosta de futebol. Eles não estavam nessa Copa. O francês não compra TV nova para assistir a Copa daqui a 4 anos. É a mesma TV se ela estiver funcionando, né? Então a gente tem uma propensão a consumir, como ele mencionou, que é muito forte, né?
A gente também teve essa ascensão muito forte, né, que já, de certa forma, reverteu, né, de pessoas da classe D e E para a classe C, que passaram a ter um consumo reprimido, que se expandiu nesse período. Eu acho que tem uma série de razões, mas que, no fundo, está essa... primeiro, não assume que o problema é o gasto, sempre atribui a algo fora do seu controle para não ter guardado, né, seja porque eu não ganho bem, seja porque eu tive uma crise, porque eu perdi emprego, mas quando você vai ver, de fato, é o gasto, né, e isso acaba comprometendo muito fortemente, junto com essa característica de se realizar pelo consumo. Né. E como resolver isso? Eu acho que é um tema de educação financeira, ou seja, não é um tema de solução rápida. A gente está começando agora a incluir no ensino médio, depois no ensino fundamental, a educação financeira. Então, acho que, quem sabe, a gente começa a alterar isso um pouco mais adiante, daqui 2 gerações, provavelmente. Né? Porque é importante lembrar que a poupança e o investimento não são contrários ao consumo. É um consumo mais racional. Está postergando o consumo. Você está postergando, mas é um consumo mais racional. Que, no fim das contas, você fica pensando, não, está combatendo o consumo. Não, o consumo vai continuar, só que vai ser mais racional. Junto com esse gastão que eu mencionei, tem esse imediatismo, né, de consumir hoje. Eu não quero esperar, guardar o dinheiro para conquistar esse objetivo mais para frente, pagar menos. As pessoas querem consumir hoje. Né? Então, tem junto com isso esse imediatismo, e as pessoas pagam caro por isso, né? pagam juros por isso. Cláudio, você tem uma solução para isso? O que eu acho, educação financeira, claramente, acho que é um caminho, mas a educação financeira demora um pouco mais para surtir efeito, né? É quase que geracional de você explicar. Aí a gente vai discutir nudges, por exemplo, você falou de nudges, o que eu consigo fazer para esse cliente, para esse consumidor começar a investir, ou começar a poupar. A gente falou aqui o exemplo da Previdência, que é você tirar o dinheiro dele antes dele começar a consumir. A gente, por exemplo, tem um produto que é em ações, então é uma compra programada de ações, que ele fala, todo dia 30, quando cai meu salário, eu investo lá, sei lá, R$500 nas ações que vocês entendem ser as melhores e vão fazer. Então, eu acho que aqui tem uma discussão, claramente, discussão de nudge, tem sempre entra naquela discussão até onde eu posso ir, até onde é ético, né? Mas, no curto prazo, eu acho que você consegue fazer isso através de processos. E você criar o comprometimento do cliente, né? Antes dele ter que fazer, porque o Aquiles é especialista nisso, deve ter um bias, um viés aqui para esse nome, você se compromete a investir antes e depois o investimento acontece para você sem você tomar a decisão. Né? Ou história de pegar o despertador e colocar ele longe da cama para você ter que levantar. Eu acho que não passa por aí. É educação financeira longo prazo, não tem jeito. No curto prazo, é você criar processos que eduquem o cliente, porque todo mundo quer poupar, no final das contas. Mas é difícil, né? É um pouco do desconto hiperbólico, o valor das coisas lá na frente vale muito menos do que aqui agora. Né? Antes de passar para o Carlos, quero ver se ele tem uma solução. Só para lembrar uma outra experiência minha, que eu morei muito tempo na Ásia, e eu vi o investimento que eles fazem em educação. A educação tem uma coisa sensacional, que é o seguinte: você pode esperar o resultado, para o indivíduo, ele demora uma geração. Para a sociedade, ele acontece bem antes, porque ela tem um efeito multiplicador, que vai para os pais, para tudo. Então, até em termos de crescimento da economia e tudo mais, os efeitos da educação, enquanto que você vê uma criança, tem que esperar 15 anos para surtir o efeito. Para a sociedade, esse efeito é muito mais rápido. Ele é 5, 10 anos, no máximo. Então, esse é uma coisa boa. Quando a gente começar, a gente não vai esperar tanto para ver o resultado. E acho que as redes digitais também ajudam um pouco disso. Você começar, por exemplo, coisas que ajudam pessoas como você, com o seu nível de renda, etc., com filhos e tal, geralmente economizam por mês tanto, ou investem por mês. Você olha para o seu negócio e fala assim, puxa vida, eu não estou nesse nível. Você começa a refletir. Essa é uma maneira clara de você influenciar as pessoas. Então, esses são os nudges, são os processos que a gente pode utilizar para fazer com que as pessoas invistam mais. Claramente, com muita responsabilidade. Né? A decisão final de consumir ou de investir é de cada pessoa. Cada um entende as suas características. Mas isso é uma maneira, por exemplo, que antigamente a gente não tinha. Com o mundo digital de hoje, com inteligência artificial que foi mencionado aqui, você consegue já dar esse tipo de informação que pode fazer com que as pessoas invistam mais. Você não quer ser o último do seu grupo, né? Carlos. Não, eu sempre olho, ainda dentro desse tópico,
o quanto que a própria, uma das pesquisas que a Ambima fez também, né, conseguiu traçar um perfil pelo lado muito mais comportamental, né, do indivíduo, né, e classificar de acordo, né, com alguns quesitos que eu acho que são muito mais comportamentais. E, a partir desse entendimento, eu acho bastante interessante e bastante rico o que a gente consegue extrair de informação nova e a nossa capacidade no mundo todo de extrair e tratar informação e dado de uma maneira, né, por uma abordagem, por ângulos diferentes, e que, pegando também um pouco do que o Cláudio falou, né, a capacidade de você construir ferramentas no mundo digital que, usando esse tipo de informação, sejam mais eficazes em transmitir ou entregar soluções que façam mais sentido, eu acho que vai ser por aí. Então, assim, a gente... Hoje, sem dúvida nenhuma, o mundo vai caminhar para quem tem a capacidade de construir as soluções que façam sentido, que atendam e que você tenha uma boa leitura de quem é esse consumidor, né? Ainda que utilizando dados e ferramentas que antigamente não estavam disponíveis, que a gente não conseguia enxergar, né? Então, acho que vai ser por aí. Pergunta? Oi. Bom dia, Daniel, também sou do mercado. Eu queria pegar um gancho nessa questão do nudge, voltar um pouco nessa discussão e fazer um pouco de uma provocação que vocês comentaram um pouquinho no início, que é a questão da comunicação, né? Quando a gente pega, acho que tudo que a gente está falando aqui no debate, se colocar numa jornada do investidor, né, você vê que tem muita coisa que a escolha do produto é só um ponto, tem muita coisa que vem depois, que é um pouco da conexão com o propósito, a questão da recompensa, e tem coisas que precedem essa escolha. E uma das coisas é essa questão da educação, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito além da educação financeira. A gente tem um problema de educação de fato, para o cara aprender de compreensão, né? Compreensão. Para o cara aprender educação financeira, ele tem que aprender matemática, né? Ele tem que ter pelo menos condições de entender matemática. E, ao mesmo tempo, as finanças comportamentais e a neurociência traz essa questão dos vieses, das heurísticas, e que mostra que o ser humano é impossível ele pensar somente friamente, né? Ele tem que utilizar uns atalhos do cérebro, senão o cérebro consumiria toda a nossa energia. Então, como que eu trago essa questão do empurrão, né, diante de uma indústria tão regulamentada? Nossa comunicação é muito ruim, né? Então, para ler se você lê uma lâmina de um investimento, né, os fatores de risco, é pior que ler uma bula de remédio. Você não toma o remédio se você lê a bula, né? A mesma coisa se você lê, de fato, um prospecto de um fundo, uma oferta de debênture, você não investe naquele ativo. Então, como que a gente consegue colocar esse nudge, esse empurrão, que nos Estados Unidos tem bastante coisa, e muda o status quo? A gente tem que mudar o status quo, porque a gente vai estar suscetível ao viés do status quo. Então, acho que essa fica uma provocação. Acho que tem milhares de pessoas pensando nisso exatamente agora, né? Acho que não tem uma resposta contundente, mas você começa a ver já experimentos que começam a dar alguns resultados, né? Tem um experimento no setor médico que mostrou, por exemplo, quando você acabou de fazer uma consulta, e o médico pede para você anotar a data do seu retorno, você tem 40% a menos de faltas na próxima consulta, que é o que o Cláudio mencionou anteriormente, né, que é o viés das pessoas querendo manter a consistência e a coerência com elas mesmas, né? Será que não dá para fazer isso quando a gente fizer um atendimento de assessoria em investimentos? Vamos falar assim, a gente definiu que o teu potencial de poupança é R$500 por mês, né? Vamos anotar aqui, então anota você aí, R$500 e tanto vai para a Previdência. Tanto. Provavelmente isso é um pequeno nudge, totalmente ético, dentro de um atendimento que você está fazendo ali de assessoria em investimentos, que, se seguir a mesma lógica do que está acontecendo com o retorno de consultas médicas, deveria haver uma continuidade maior para frente. Tem essa questão do empurrão ser confundido com agressividade, né? Que às vezes você vai empurrar o cara, vai forçar o cara a fazer alguma coisa, mas às vezes o empurrão é exatamente para ele se educar, né? Eu acho que esse exemplo aqui de anotar a consulta, de anotar o seu potencial de poupança e para onde vai, quando vai, talvez seja um tipo de nudge, que eu sei que já tem gente trabalhando em cima disso, né? De utilizar o viés mesmo, né? Para você ter, de maneira ética, uma execução melhor, né? A gente já está encerrando, então, para terminar, é sempre bom terminar com um viés positivo, mas depende, claro, de vocês. Eu tenho uma visão positiva do que está acontecendo em relação às pessoas quererem aprender mais. A gente viu pelo exemplo da manicure que ela deu, e o exemplo que eu tenho, as pessoas querem. Existem várias barreiras, mas a gente percebe que há uma necessidade de conhecimento.
há uma necessidade de investir melhor, há uma necessidade de convencer essas pessoas a pouparem para o seu futuro. Então, quando existe a necessidade, é preciso levar o produto, ou seja, tem que levar água para o povo que está no deserto, né? O povo está lá, o povo está com sede. Então, isso não é necessariamente ruim, é uma oportunidade. Assim que eu vejo particularmente. Como é que vocês veem esse quadro que nós vimos e as perspectivas do futuro, para encerrar? Bom, eu acho que tem, como você falou, uma enormidade aqui de oportunidades, né? E, sobretudo, se a gente sair do nosso lugar comum. Meu clichê é falar sair da caixinha, mas realmente a gente está vendo aqui, a gente falou de videogame, de inteligência artificial, né? De utilizar o senso de comunidade, né? De comunicação e comunicação acessível, fácil. Acho que tem vai ser o conjunto dessas coisas, educação, né, os nudges, vai ser o conjunto né, a gente conseguir colocar esse conjunto de coisas em funcionamento e nas parcerias, né, entre as instituições financeiras e as fintechs, que a gente vai conseguir talvez quebrar um pouco dessa inércia, que é uma inércia ruim, né? No final, a gente acaba vivendo num país que tem taxa de poupança baixa, que depende de financiamento externo, né? A gente seria muito mais dono do nosso nariz como nação se a gente tivesse uma taxa de poupança maior, né? Então, até se é para ter um propósito, né, tem um propósito até macro aí por trás, né, para a gente ter como norte. Carlos. Não, e aí também, pegando um pouco do que foi colocado nessa última pergunta, é um conjunto de fatores, entre eles, sem dúvida nenhuma, é que nós, como nação, como país e como sociedade, a gente também continue evoluindo, né? Não há, acho que a nossa ambição ela sempre será limitada, se no básico, né, nós também não formos capazes de nos desenvolvermos como sociedade em termos de educação, em termos de saúde, em termos de compreensão da sociedade em relação o que é necessário para a gente viver melhor, né? Porque isso é o alicerce, né? E a partir daí, né, as potencialidades elas são muito maiores, né? Então todo esse trabalho, tudo isso que eu sou bastante otimista em relação a esse novo mundo, né? Eu acho que a gente está trabalhando e a velocidade de tudo que está acontecendo está sendo realmente surpreendente, e eu acho que no final o consumidor, sem dúvida nenhuma, ele vai sair ganhando em relação ao que a gente tinha 5, 10 anos atrás, né? Mas o alicerce é muito importante. A competição ela está sendo mais do que saudável, né? Eu acho que o advento aí das novas soluções, das fintechs, das startups, sem dúvida nenhuma, veio para tirar todo mundo do lugar comum e para provocar esse ambiente colaborativo. E, no final das contas, as soluções elas vão acontecer muito antes do que a gente imagina. Cláudio. Também acho que é bem positivo. Acho que a primeira coisa, a gente vê um consumidor muito mais maduro, um investidor muito mais maduro, né? Se a gente só pegar um exemplo, lá em 2002, 2013, quando a gente teve aquele problema com renda fixa, por exemplo, onde a gente teve grandes saques de previdência de renda fixa, porque nós tivemos rentabilidade negativa, e a gente vê as oscilações que a gente teve de mercado no ano passado, ou mesmo nesse ano, o comportamento do cliente já foi muito diferente, ele já está entendendo. O nosso cliente, o nosso investidor, ele está muito mais maduro, ele aprendeu a viver nesse mundo um pouco mais complexo. Acho que, segunda coisa, a gente tem um regulador hoje que está disposto a flexibilizar, a entender as necessidades desse novo mundo digital. Então, eles estão trazendo discussões para a mesa, que antigamente isso não estava, para, eventualmente, resolver um problema da lâmina, que ele comentou aqui, por exemplo, que, de fato, é uma coisa super complexa de ver. E acho que a terceira coisa é a questão da competitividade, que o Carlos já falou, mas é uma competitividade geral, não só na nossa indústria. Essa questão que virou um lugar comum, mas é verdade, colocar o cliente no centro, não tem jeito, né? Quem não colocar isso não vai conseguir sobreviver nessa indústria, ou a indústria em si, se não colocar, não vai sobreviver, porque vai ter a outra indústria que vai tomar conta dessa nossa indústria. O darwinismo econômico vai dar jeito de resolver. Né? Nada como uma competição para melhorar o serviço para o cliente. Então, assim, eu acho que a gente está num momento, de fato, muito bom, que, se a gente, eventualmente, para o país começar a deslanchar, acho que, em termos de investimento, a gente vai ter muitas opções e o nosso cliente vai ser muito melhor servido. Ok, obrigado a vocês três, obrigado ao pessoal aqui da plateia, obrigado ao pessoal que está acompanhando pela internet, e a gente encerra por aqui. Um bom dia a todos.
só tenho um último recado aqui para dizer que a gravação desse webinar vai estar disponível amanhã no site da Ambima, e reforçando que um relatório com todas as pesquisas que a Ambima tem aí feito nos últimos anos para a gente entender um pouco mais sobre o investidor e ajudar nesses novos desafios também estão disponíveis no site da Ambima. Muito obrigada, Cláudio, Carlos, Aquiles e Roberto, pela manhã, todos daqui, todos que acompanharam pela internet. Um bom dia a todos. Obrigado.